uma devedora de Silvana. Nesse caso, não pode. Olha o que está dizendo. Eu chamo uma pessoa, olha, obrigando-se por terceiro uma pessoa, que é o quê? Ludmila já assumiu a minha dívida. Se ela assumiu, eu estou quite com Silvana. Flávia não pode vir intervir como terceiro interessado para que eu continue com a dívida que era dela e transforme isso em um rolo e eu continue devendo. Não, eu devo a ela e não mais a Silvana. Olhem o que esse artigo veio. Só para inculcar a cabeça da gente, mas não tem sentido nenhum, porque ninguém vai fazer isso. A dívida que Ludmila assumiu, ela assumiu perante Silvana. Não tem nada a ver com Flávia. Mas Flávia também, que é solidária de Silvana, se achando no direito de ter esse crédito em percentual, ela me obriga a entrar na dívida de novo. Isso não pode. Porque a minha dívida já foi assumida por Ludmila. É o que o artigo justamente está dizendo, embaralhadamente, mas está dizendo isso. No momento em que eu cedo a meu crédito ou alguém assume a minha dívida, ali se extingue a obrigação, naquele momento, para aquelas duas pessoas. Certo? Então, um terceiro não pode vir me obrigar a entrar de novo sem que tenha uma causa justa. É o que está dizendo no final. Não pode compensar esta dívida com a que o credor dele lhe dever. Flávia é credora de Silvana, são solidárias juntas, e não minha. Eu passei a minha dívida para Ludmila. Certo? Ludmila agora, que é a devedora de Silvana, e não de Flávia. É justamente esse trio que vira um quarteto que o artigo quer dizer. A pessoa que vem a ser a credora, mesmo que seja daquela pessoa que contém a dívida, ela não pode fazer a compensação. No caso, Flávia não pode compensar a minha dívida com o que eu dei a Silvana, que Ludmila assumiu. Deu mais ou menos para entender isso? Eu vou ser sincera com vocês. Não tenho um exemplo para dar. Por isso que eu formei essa historinha aqui entre nós quatro. Eu não consigo, no negócio jurídico hoje, vislumbrar o artigo 376. Não vejo nenhum exemplo que possa acontecer isso. A não ser no caso que vocês já disseram. Aquele terceiro, o fiador, o cedente, o cessionário, o cônjuge, o terceiro interessado, o que mesmo o avalista, o seguro. Se não for eles que vão assumir a dívida, eu não vejo outra pessoa para fazer isso. Tranquilo aqui? Tem algum exemplo que vocês possam me dar, que às vezes vocês estão com a cabeça mais fresca do que a minha? Posso me dar um exemplo do 376? Nunca... e logo, nunca vi cair uma pergunta em prova nenhuma com esse artigo. 376. Não sei para que ele está aqui. Certo? Mas se vocês tiverem algum exemplo, vamos lá que a gente já bota na nossa relação aqui de exemplos e de modelo. E aí? Alguém consegue trabalhar com um exemplo desse aí, do 376? Não, né? Vamos seguir? Vou deixar ele aqui marcadinho. Que se eu tiver uma explicação mais simples, eu volto a ele na próxima aula, ok? Até o momento, não penso em nenhuma outra coisa que não seja isso que eu expliquei para vocês. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus créditos, dos seus direitos, certo? Não pode opor ao cessionário a compensação. Até aí, tranquilo? Sim.
Pronto. Alguém gritou? Eu estava onde mesmo? A compensação. Que antes da sessão teria podido opor ao cedente. Pronto. Então, vamos ler até aqui e vamos explicar, depois a gente explica ele. O devedor que é notificado, ele foi notificado, certo? O devedor, ó, foi notificado. Quem? Ludmila não é mais a credora. Passou para Giovana. Ela cedeu o crédito dela para Giovana. O devedor foi notificado. A quem Marcos deve pagar não é mais a Ludmila, agora é a Giovana. Cedeu, não cedeu? Cedeu? Sim. Ludmila cedeu todos os seus direitos e créditos à Giovana. Notificou a Marcos. Agora, a sua credora é Giovana. Você tem que pagar a Giovana. Cedeu? Cedente e cessionário? Perfeito, não é isso? Vamos lá. Nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros aos seus direitos, não podendo opor ao cessionário a compensação. Bonito, tá? Todo mundo pega nessa cara. Oi? Desliga o microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Ou fone ligado, sei lá o quê. Vamos lá, vou voltar aqui. O devedor que é notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não podendo opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Preste atenção que essa parte do artigo quer dizer. Ludmila cedeu seus créditos a Giovana e notificou a Marcos. Marcos, agora a dívida não é mais minha. Você vai pagar a sua dívida agora para a Giovana, certo? Estou notificando que se você tiver alguma coisa a acrescentar, a gente acrescenta aqui, enquanto eu não passei ainda os meus direitos, os meus créditos para a Giovana. Tem alguma coisa que você queira acrescentar nesse contrato? Não. Notificou, ele tomou ciência, um abraço. Não pode entrar mais cláusula de compensação nesse caso. Vamos voltar. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, olhem, se Marcos não tiver recebido a notificação, o que é a notificação? É uma cartinha mesmo, é um telefonema, é um e-mail, é uma cartinha importante dizendo, olha, agora o seu crédito da Faculdade 2 de Julho passou para a Giovana cobrar. Antes quem cobrava era Ludmila, agora vai ser Giovana. Ó, cartinha importante. Beleza? Beleza. Se ele não foi notificado, é a segunda parte do artigo. Se, porém, a sessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário, a quem agora? A Giovana, a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Vamos continuar com esses 3 meninos lindos. Ludmila tinha o crédito, a primeira parte do artigo. Ludmila tinha o crédito, notificou a Marcos que ia mudar de credor, não ia ser mais ela, que ia ser Giovana. Certo? Ele tomou ciência e não teve problema nenhum. Vai pagar agora a Giovana, uma coisa que antes era pago a Ludmila. Cessão de crédito. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a segunda parte. Se, porém, Ludmila, que tem o crédito com Marcos, não notificar Marcos, certo? Que mudou de credor, que mudou de cedente, Marcos pode fazer a compensação com a pessoa que foi passada a sessão, no caso, Giovana, sem precisar opor qualquer cláusula nova. Ele pode usar a compensação com Giovana,
se ele não foi notificado. Porém, se ele foi, não pode. É a primeira parte. Se ele não foi notificado por Ludmila, que ia mudar de credor, ele pode usar a qualquer tempo da compensação com Giovana. Porque ele tem prova suficiente que não foi notificado da mudança de credor, de cedente. Tá tranquilo até agora? Sabe como acontece isso? Acontece quase todos os dias na nossa vida e a gente nem percebe. Alguém me dá um exemplo? Desse artigo 377? Vou dar um. Legal. Na época. Certo? O Banco Real abria conta universitária. E eu trabalhava nele, no Banco Real. Eu fiz 300 contas universitárias. Todo mundo, naquela época, uns 20 anos atrás, tinha de limite de crédito R$800. Olha, há 15 anos atrás, R$800 era dinheiro. Era 2 salários mínimos. Certo? E tinha R$800 no cartãozinho, que era um chaveirinho. Eu adorava aquele cartãozinho. Só que você não ganhava para isso, não. Você gastava, inclusive pagava faculdade com esse salário, com esse crédito, e não conseguia pagar. Beleza. Olha que massa. Passou um tempo, passou 5 anos, você não pagou. Certo? Pagou 5 anos, você não pagou. Seu nome foi negativado, você recebeu um monte de carta importante. Recebeu não sei quantas cartas, não respondeu. Sempre a carta voltava desconhecido. Você nunca justificou porque não estava pagando. Passou o prazo, prescreveu 5 anos sem uma resposta sua, sem o Banco Real te achar. Certo? 10 anos depois, o Banco Real foi vendido para que banco? Santander. Não tem? O Santander hoje? Eu não tenho, gente. Vocês não conhecem banco, não, é? Sim, O Santander aí vai. Olha, o Santander aí vai e acha, na primeira oportunidade, acha o nome de Ludmila. Acho que não tinha nem nascido nessa época. Com a dívida. E aí, te notifica. Ludmila aí vai e responde. Ó, que massa! E responde. Respondeu, ela não pode fazer a compensação. Certo? Se naquela época ela não foi notificada, é a segunda parte do artigo aqui, do 377. Não foi notificado, ela podia ir lá fazer a compensação a hora que ela quisesse. Ó, negociar, fazer o que quisesse. E ainda pegar, ó, com o Santander e dizer, não vou pagar não, não foi com você que eu fiz nada, eu fiz com o Banco Real. Certo? E prescreveu minha dívida. Mas se Ludmila notifica e ela recebe a notificação, se o banco notifica Ludmila e ela recebe a notificação, ela não pode fazer mais esse tipo de compensação. Pagar só o que ela deve. Ô, professora. Uma nova negociação, uma nova ação. Diga, meu amor. Ô, Pro, nesse caso que a senhora falou do banco, ainda que o banco seja muito maior do que eu, por exemplo, que sou pessoa física, eu posso utilizar esse artigo? Pode, porque aí você não vai usar só ele. Você vai usar ele e vai usar o Código do Consumidor. Certo? Ah, entendi. Vou fundamentar com os dois, né? Com esse civilista e consumerista. Combinando esse artigo aqui, da notificação, com o artigo do direito do consumidor, que diz que, ó, prescreveu o prazo, certo? E que naquele momento você não tinha sido notificada. Você nunca recebeu a notificação. E também nunca mudou de endereço. Entendeu?
A justificativa é essa. Se notificou, não pode mais compensar, porque está no contrato que não vai fazer isso, caso seja notificado. Entendeu? Agora, se notificou, você pode usar a qualquer momento a compensação com o seu cedente. Diga, Mila, você ia falar alguma coisa? Não, era para dizer que eu entendi, Pro. Obrigada. Pronto, vamos lá? O 378, 379 e 380 é com vocês. Estou cansada já de falar. E eu já acordei meio aqui acabadinha, minha coluna está doendo. Vamos lá, nossas leitoras, nossas explicadoras, nossos tiradores de dúvidas. Marcos, Ludmila, Paloma, Agatha tá quieta hoje, Rian. Adriana, gente, a Adriana me abandonou. Opa, a internet aqui tá ruim. Toda hora travando, saindo toda hora. Não abandonei não, tô aqui, tô ouvindo. A Adriana nunca mais participou. No primeira aula, quase me acaba aqui, só perguntando. Agora chega ali. Como assim? Aula dá um passada oi. eu participei. Dá um oi. Olá. Onde vai assistir a novela Estampa Fina. Não é Estampa Fina, não? Ou Fina Estampa, sei lá. Eu não Coitada de entendo mim. nada de novela. Eu não entendo nada de novela, viu? Vamos lá. 378. Quando Adriana, as duas dívidas... Ô, Gel, desculpe. Adriana, sua mãe tá bem? Tá sim. Obrigada. Graças a Deus. Bora, Gel. Bora, minha auxiliar. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se pode compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Pronto, Giovana, com você mesmo. Quando é que duas dívidas não se pode compensar ao mesmo tempo? Você que trabalhou tanto com compras. Me dê um exemplo aí. Quando as duas dívidas não... Ah, não sei não, viu, Cão? Alguém? Vamos lá. Quando as duas dívidas não são pagas no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Vocês já viram falar em alfândega? Já. Pronto. Vocês já viram falar em IOF? Já. Pronto. Tem dívida que a gente paga através do boleto, certo? E a outra no cartão de crédito. Acontece isso? Uhum. Pronto. Eu não posso compensar essas duas dívidas. Eu faço negociação, negócios no exterior, e aí vem dizendo, você vai pagar o frete, que chama, né? Frete? É o frete que chama? O frete. É. Não é assim? No boleto, e a dívida que você fez, a dívida principal, vai ser compensada no seu cartão de crédito. Eu não posso fazer essas duas compensações. Não pode, entendeu? tem que ser tudo no mesmo boleto. É, tem que ser tudo no mesmo boleto. Eu não posso compensar aquela dívida que foi feita através de um boleto com a outra que foi deduzida diretamente do meu cartão de crédito. Entendeu? Porque são formas diferentes de compensação. Eu não tenho como fazer isso. Quantas e quantas vezes a gente vai para a justiça? Porque no enunciado do negócio lá da televisão ou da internet diz assim, frete grátis. Não é assim? Uhum. Aí, quando chega o boleto do cartão de crédito, Vem com frete. Não sei quantos de valores que é do frete. Como é que você vai compensar uma dívida desse jeito? Vocês conseguem compensar uma dívida desse jeito? Não, só através da justiça.
que vocês vão fazer o quê? Que quer que aquele valor do frete, que na propaganda enganosa tinha dito que era grátis, seja compensada na próxima prestação. Pode? Pode. Mas se for tudo junto, na fatura do cartão. Se a dívida for separada, for apartada, não pode compensar. Vocês viram a diferença do exemplo que eu dei? Lude, Adriana, Silvana, Agatha, Rian, Marcos, Edivan, Giovana, Isa, deixa eu ver quem é mais. Bruna, Michel. Nazi, Michel. Giovana só lembra do homem. Oi. Vocês viram o exemplo que eu dei? Sim, Pro. Entenderam? Eu entendi. Perfeito. Beleza, Lude. Edivan, positivo. Marcos também. Giovana, entendeu, minha lindinha? Ah, eu entendi. É porque quando a gente lê, a gente fica meio agoniada assim. Pronto. Mas é por isso que tem essa linda professora maravilhosa que ama tanto vocês para tentar esclarecer, clarear os artigos. Entendeu? Senão, teria um voto aqui. Beleza? Bem? Belezinha. Chegou me auxiliar aqui, ó. Vocês nem estão vendo, ó. A gata Tava demorando. Vamos lá. Para encerrar, o 379. Sendo a mesma pessoa. Vai, Gel, diga aí. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observados no... Ave Maria, se você enxerga. Não. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observados no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Pronto. Alguém lembra de imputação de pagamento? Imputação de pagamento. Não é aquela dívida que você escolhe, o devedor escolhe qual que quer pagar antes ou depois? Ah, é. Não é não? É. E o que isso quer dizer? Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Aqui é o devedor que quer compensar primeiro. Ó, se é a mais antiga ou a mais nova. Tranquilo até aí? Tá tranquilo mesmo? Gente, depois, no final aqui de hoje, eu vou jogar uma proposta para vocês. Se vocês aceitarem, para mim vai ser legal e para vocês também. A gente criar um grupozinho. Mas depois eu explico. Só me cobrem. O 380 vai terminar compensação. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito destes. Não pode opor ao exequente. Exequente é quem? Aquele que paga, que vai pagar a compensação, de que contra o próprio credor disporia. Isso aqui, ele simplesmente está dizendo, uma enrolação dessa, podia muito bem dizer assim, ó, aquele credor solidário, certo? Tem direito a fazer, opor algumas exceções antes do devedor pagar o crédito ou compensar o crédito. É só isso que está dizendo aqui, ó. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Quem é o terceiro? O credor solidário. Não é isso? Eu não vou prejudicar o terceiro, o credor solidário. Se eu remir a dívida, quem vai ficar no prejuízo sou eu. Eu perdoei porque eu quis. Se eu exonerar, sou eu. Certo? A mesma coisa o devedor. Se um dos devedores foi perdoado, a dívida permanece para todos. O problema é dele. Só tirou a quarta parte do credor que o perdoou ou que o exonerou.
o devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, penhorado, todo mundo já viu que é um instituto que faz através de instituições financeiras, que é gravar o título que já está comprometido, certo? Já tem um débito, já tem uma pessoa ali com dívida em prol daquele título, certo? Não pode opor ao exequente a compensação. Claro que não pode. Aquela pessoa que vai pagar o devedor não pode. Por quê? Porque os credores em si, eles têm que se combinar entre si. E se eles não fazem isso, como é que o devedor vai adivinhar que eles estão brigando para ver quem vai pegar mais? Isso aí é fato. A compensação tem que ser a base da sua cota-parte, tanto da solidariedade ativa como da passiva. De que contra o próprio credor disporia a sua cota-parte. É só isso que ele está dizendo aqui, olha. O credor que tiver o solidário, certo? Cada um vai tentar a compensação na sua cota-parte. É 100% meu e de Giovana. Nós duas somos credoras. Somos credora de Adriana e de deixa eu ver alguém que eu não falei o nome ainda. De Michel. E aí, o que é que faz? Eles dois têm 50% de parte. Eu perdoo os 50% de Michel, certo? O prejuízo é meu. Eu não posso prejudicar a Giovana. Entendeu? É só a minha cota-parte que está prejudicada. Eu não posso cobrar de Giovana as 50 partes dela para ela dividir comigo 25, não. Está fora de cogitação. O negócio jurídico não é feito dessa forma. Não na área civilista. Certo? Nós somos solidários, tanto de crédito como de débitos, na nossa cota-parte. Se é 50%, é 50%. Mas no caso, quem foi a outra pessoa que eu botei? Foi... Adriana e Michel. Adriana e Michel. Adriana e Michel, professora. Isso, eles também têm 50% de débito. Se eu perdoei Michel, ele continua com a dívida de 100% com a Adriana. Entendeu? E com Giovana. A cota-parte que foi perdoada foi a dela e para a minha. Então, o prejuízo ficou entre mim sozinha, porque perdoei. Mas ele ainda continua sendo solidário de Adriana. Entendeu? Nos 50% total de Giovana. Ele é o que está dizendo assim, mesmo... Desculpe. A compensação de que contra o próprio credor disporia. Era o meu 50%. O prejuízo é meu. Eu perdoei porque eu quis. Eu exonerei porque eu quis. Entendeu? Eu não posso cobrar de Giovana esse 50% meu. E nem 25%. Porque a minha cota-parte eu perdoei Michel. Mas isso não é tão relevante para o nosso adimplemento da obrigação. Tem uma coisinha aqui chamada confusão, e graças a Deus eu tenho dado muita sorte de pegar turmas boas em direito civil, que todo mundo, na primeira vez que eu falo de confusão, entende que instituto se relaciona ao adimplemento da obrigação, em que a mesma pessoa ela é credora e devedora dela mesma. E aí se extingue a obrigação. Está taxado no artigo 381 até o 384. É pequenininho esses artigos, esse instituto é pequenininho, mas dá uma confusão mesmo se você não conseguir entender os institutos que a gente já falou até agora. Vamos lá? 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. E aí, quem me dá um exemplo? Olhe, isso aqui não é um contrato bilateral. É uma única pessoa. A pessoa de graça, ela é credora e devedora dela mesma. Vamos lá. Tô derrubando tudo aqui. A pessoa de Giovana, ela é credora e devedora dela
mesmo. Gente, eu vou ser sincera a vocês. Desde 2012 que eu dou aula de Direito das Obrigações, o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, que eu vim encontrar, por muito futucar, questionar, mandar para os doutrinadores, para os professores que têm livro, mandar questionar mais exemplos, que a gente só acha um exemplo nos livros. E aí eu consegui achar um outro exemplo que a gente vai trabalhar daqui a pouco com ele. Mas eu quero saber os exemplos de vocês. Ludmila, ela é credora e devedora dela mesma. E aí? Ô, professora, só pode ser unilateral, é? Não. Não é contrato. Presta atenção. É que se extingue a obrigação com você, em que você é a devedora e você é a credora. Não é nem contrato unilateral, que o contrato unilateral, o Estado, vocês vão ver isso em direito administrativo, o Estado pode fazer um contrato unilateral, onde só ele pode extinguir a obrigação. Ele extingue sem precisar da anuência da outra parte. É porque quando a senhora falou em unilateral, eu só pensei em testamento e doação. Perfeito, Lude. Doação não, mas testamento. Testamento também de forma de herança. Olha o exemplo, é o único exemplo que você vê nos livros, é a questão da herança. Você é a única herdeira, certo? E você tem o ônus da herança, não é isso? Não é isso? E você tem o bônus da herança. Você tem crédito dessa herança e débito. Não tem? Tem. Quando vocês pegam uma herança, vocês não têm crédito naquela herança e tem dívida a pagar? Não tem? Sim. Pronto. Esse é o exemplo que vocês pegam em qualquer livro. É o direito de herança. Com você, herdeira. Ou quem tiver no exemplo, né? Eu, por exemplo. Vou dar um exemplo muito comigo. Há 3 anos atrás, minha mãe faleceu e deixou, vamos dizer que eu não tenho irmãos, que só seja eu. Meu pai faleceu há muitos anos atrás, quando foi há 3 anos atrás, minha mãe faleceu, e ela deixou 3 casas para mim, de herança. Certo? Eu, única herdeira dela. Herdeira direta, né? Lembra dos mais próximos, afasta os mais remotos? Pronto. Eu dei entrada no inventário, eu como única herdeira, eu como inventariante. E nesse espólio, direito de família é isso, viu? E sucessões. Nesse espólio, tinha um valor de 850 mil reais. 850 mil reais de herança. De bônus para mim, ó. De bom, de coisa boa. Certo? E de débito, em meu nome também. Olha que interessante a confusão. Tinha o débito de 150 mil reais. 150 mil reais. De impostos. É uma confusão? Sim, porque a senhora tem bônus e ônus aí. Pronto, perfeito, perfeito, perfeito. Todo mundo está entendendo isso ou eu tenho que falar mais alguma coisa?
Tem a receber, mas tem a pagar também. Beleza, Marcos, isso mesmo. Eu tenho a receber, posso ser até mais, como nesse caso que eu dei aqui específico, mas eu também tenho a pagar. Eu sou credora e devedora daquela herança. Entendeu? A confusão diz justamente isso. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. E aí, quando eu estava falando sobre esse assunto aqui, eu disse que eu tinha mais um outro exemplo que eu descobri o ano passado e fiquei super feliz depois de tanto conversar com outros professores de direito civil. Mas vou terminar essa instituição aqui, esse instituto aqui, que é da confusão, e dou meu exemplo para vocês verem como é tranquilo identificar quando existe uma confusão como instituto de adimplemento da obrigação. Vamos lá, artigo 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou se só de parte dela. Beleza, ó. Eu tinha R$850 de crédito e tinha 150 de débito. Pago o débito e fico com o crédito. É isso? Professora, e se fosse o contrário? Se o débito fosse maior que o crédito, faria como? Ficava sem herança? Ficava, não. Eu podia negociar, fazer uma nova ação nessa herança. Fazer o quê? Pedir para pagar parcelado esse débito. Ou podia muito bem, vocês já ouviram falar em renunciar à herança? Herança também intocável, né, professor? Já ouviram falar em renúncia da herança? Já. E a herança Pronto. é intocável, né, professor? Pronto. Em Civil 1, vocês falaram sobre isso, sobre sucessão, sobre inventário, não foi isso? 10 anos para fazer um inventário? Isso. Não foi isso? Foi. Pronto. Graças a Deus todo mundo lembra. E também tem aquela ainda, viu, Lude? Lude e Paloma. A questão, e Marcos. A questão da dívida ser tão alta que eu renuncio e o Estado pega essa herança para ele. O Estado perde alguma coisa? Não. Não. Ele transforma aquele não ganho, aquela perda dos meus impostos que eu ia pagar daquela herança e que ele ficou com a minha herança, mesmo que tenha sido um valor menor do que os impostos, e ele multiplica aquela herança como, através de quê? De leilão, certo? De penhora e de que mais? E de dívida ativa nos bancos federais. E não esqueça que eu falo Estado, mas pode ser o município, o Estado ou o governo federal que fica com a herança, dependendo de onde está localizado os bens dos herdeiros. Certo? Professora, essa renúncia só pode ser feita em função do Estado, nunca em função de particular, né? Vem cá, bonitona. Você está querendo renunciar a alguma coisa sua? É? Porque se você for renunciar para mim, dívida, eu tô fora. Alguém vai querer dívida? Pode renunciar se tiver crédito. Você é uma pessoa caridosa, Pro. Mentira! Mentira, eu sou péssima, eu sou uma pestinha. Viu? Lude, muito boa pergunta. Mas olha o que a gente está falando aqui em questões. Nós temos 850 mil de bônus e tenho 150 mil de crédito, de débito. Me compensa pagar isso? Compensa, né? Pronto, vamos inverter isso. Eu tenho 850 mil de débito, certo? E tenho 150 mil de crédito. Essa herança compensa para mim? Não, porque você tem mais dívida do que crédito. Você entendeu? Então, você vai passar essa herança para uma pessoa? Ninguém vai querer o ônus, não.
Entendeu, Lud? Posso tirar dúvida? Não, mas no caso... Eu respondi a sua pergunta com uma outra pergunta. Mas se a gente desconsiderar, por exemplo, professora, a questão dessa dívida ser maior do que o crédito, porque assim, a gente aprendeu lá em Civil 1 que a herança você não pode passar, né? Só 50%, você não pode dilapidar toda, tem uma regra assim, não é? Pronto, mas presta atenção. Você não pode passar se tiver terceiros envolvidos. Você viu que o exemplo que eu dei aqui, sou eu só de herdeira? Sim, hein? só de herdeira. Só tem eu de herdeira. Eu não vou passar minha dívida para os outros. Com certeza ninguém vai querer. E não esqueça que doação é uma outra coisa. Doação você vai envolver terceiros. E a doação pode ser onerosa ou voluntária. Certo? Onerosa você vai ter que pagar. A voluntária não. Você ainda vai pagar para doar para aquela pessoa. Entendeu, Lud? Entendi, Pro. Pronto. Aí eu te pergunto. Você quer me passar essa dívida, esse bônus de 850 mil para eu pagar 150? Eu vou aceitar. Eu, pessoa física. Como é que eu posso aceitar isso? É a sua última vontade de testamento? Posso fazer? Pode. Entendeu? Assino um contrato com você? Pode. Ó, pessoas, iguais. Transacionando, certo? Mas quando se trata de débito, você acha que eu vou querer? Não. Se você não negociar com o Estado, que eu estou dizendo Estado através de imposto, viu, gente? Que vocês vão ver isso em tributário. Que normalmente o inventário é 2% do imóvel ou dos bens total, ou 5% do imóvel se for um só, alguma coisa assim, dependendo do local que tiver o imóvel. Se for de baixa renda, é 2% do total. Se for de lugar de grande circulação, grande movimento, é 5% e dependendo da valorização do imóvel. Vocês vão ver isso em tributário também, a questão do imposto. Mas vê se não é lógico. Eu tenho uma dívida de 850 mil e só tenho um crédito de 150. Pode? Pode. Vou dar mais um exemplo legal, já que você tocou nesse assunto de Civil 1. Vocês têm que ter lembrança de... Não sabe onde está aquele herdeiro, não é isso? E você simplesmente divide a dívida toda, e divide os créditos todos. Anos depois que ele aparece, eles vão entrar com uma ação de habilitação e vão pedir a parte dele. Tem prazo para isso? Tem. Certo? E vocês viram também em Civil 1 que morre aquela pessoa, não deixou herdeiro nenhum, ninguém conhece parente nenhum, tem dívida rolando no inventário. Quem é o que é o herdeiro? Que se habilita? É o Estado, né? Pronto. Você respondeu minha pergunta. Entendeu? A mesma coisa acontece quando você não tem um outro herdeiro, só tem você, como é esse caso que eu dei aqui, e você tem mais dívida do que crédito. Eu renuncio em prol da dívida pública. Entendeu? Agora, se você quiser pegar minha dívida de 850 mil só para ter de bônus 150, pode ficar à vontade. É autonomia de vontade. Eu não tenho nenhum. É autonomia de vontade. Entendeu a diferença de negociar com o Estado e negociar com a pessoa? Eu posso fazer isso com você. Você pode fazer isso comigo. Contanto que a gente siga o que está na lei. Entendeu? Mas não tendo condições de você pagar esses 850 mil, com certeza o Estado vem atrás buscar o dele. Tranquilo? Tranquilo, Pro. Obrigada. Pronto. Vamos lá. 383. A confusão opera-se na pessoa do credor ou devedor solidário, só extingue a obrigação até a concorrência da expectativa parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais
à solidariedade. Isso aí a gente acabou de falar sobre esse exemplo que eu dei. Se essa confusão vai se dar, esse instituto de adimplemento vai se dar na única pessoa ou nos seus herdeiros, tanto eu, já vou botar irmão no meio, viu? Olha que interessante, por causa do solidário. Já vou botar meus irmãos no meio. Tanto eu quanto meus irmãos tenho a mesma cota-parte de dívida e de crédito nessa herança. É o que está dizendo o 383. E não passa da gente isso. Certo? Vocês estão entendendo essa confusãozinha? Legal, né? É o assunto mais fácil que tem. Quase não cai. Eu só fico fustigando vocês, mas quase não cai em lugar nenhum. Em prova nenhuma. O 384. Cessando a confusão, para logo se estabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação. Passou a confusão, eu estou com a minha herança, eu estou com o meu patrimônio, já é tudo meu, eu já paguei os impostos que tinha que pagar, está tudo tranquilo, fechou. Tudo que está dentro dos imóveis, tudo que está ao redor dos imóveis são acessórios e pertence a mim. Está lá no contrato, fechou. Extinguiu todas as obrigações que eu tinha em relação àquela herança. Fechado? Agora deixa eu dar o outro exemplo que eu descobri o ano passado, que fiquei numa felicidade danada. E aí até coloquei em alguns sites da internet, né, para responder essa questão. Vocês já ouviram falar que o Estado paga custas processuais? Já. Já, não já? O Estado paga a custa e ele mesmo, ele é o devedor das custas e ele é o credor, porque é ele mesmo que recebe através da arrecadação. Não é confusão? É, porque ele tem um bônus e um ônus. Perfeito, Lud. E eu descobri, eu fiquei tão feliz, quando eu descobri esse novo exemplo para dar a vocês. E que bem mais tranquilo. Por exemplo, se você der uma entrada numa ação, certo? E dá do outro lado, da parte contrária, está o Estado, e o Estado perde a ação, você já pagou, você, autora, já pagou a questão das custas, né? Mas pagou para dar entrada. Que normalmente, quando não se pede assistência judiciária gratuita, você paga 2% do valor da causa, né? Da ação que você for impetrar. E aí, o que é que você faz? Você paga como garantia que vai dar certo. No final, quando o juiz, que é Estado, julga procedente para você e manda o Estado que recebeu aquele crédito pagar as custas do processo. Olha que massa. Ele é credor no início e devedor no final, e ele tem que pagar de qualquer jeito. Beleza? Gostaram do meu exemplo? Ninguém gostou, não? Foi? Gostei. Eu queimei tanta pestana para descobrir isso. Professora, gostei. Parabéns. E a mesma coisa, quando eu falo Estado, eu já disse para você, né? Que é o governo federal, estadual e o municipal, né? O município também, ele entra com as ações, né? Ele é condenado, ele recebe aquele tipo de imposto, como IPTU, ISS, essas coisas todas, e quando ele é condenado na ação, ele tem que pagar para ele mesmo as custas, ok? Mesma coisa com o governo federal. Olha só, Giovana que disse que gostou do meu exemplo, ó. Queimei, ó, fios de cabelo, fiquei de cabelo branco. Que horror. Olha, nem gosto de confusão, viu? Eu nem gosto de confusão, viu? Marco fez assim com o dedo, ó, legal. Gostei, Marco. Só confusão, né, professor? Oi? A senhora Alguém não falou. gosta de confusão, mas traz confusão pra gente. Né?
Eu não gosto de confusão, viu? Mas tudo bem. Mas a gente, ó, matou a pau e graças a Deus vocês entenderam. Entenderam, né, gente? Dá uma mãozinha aí, quem entendeu. Marcos já falou. Giovana já falou. Sim, Gá. Edivan deu sim, prof. Paloma, Lude, que bom, que bom, que bom, tô feliz. Vamos lá. Agora, remissão, eu vou deixar por conta e risco de vocês. Confusão tem 4 artigos, ou confusão não, desculpe. Remissão das dívidas. Remissão das dívidas. Oh, maravilha. Remissão com 2 S vem de quê? Vem de missão, não é isso? Missão vem de quê? De perdão. Perdão vem de quê? De ser perdoado, não é assim? Não é assim? Remissão das dívidas é mais um instituto de cumprir uma obrigação. Cumprir com a obrigação de forma altamente tranquila, altamente perdoada, altamente remida, altamente exonerada. Ok? Já vimos isso na solidariedade, né? Lembra que a gente dizia que falava? Olha, no instante chegou, né? Remissão das dívidas, 385. Vou ler o primeiro, vou chupar uma pastilha e você lê o resto e dá exemplo, tá bom? A remissão das dívidas, a remissão da dívida aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiros. Falamos nesse instante aqui, ó. Eu, credora de Adriana, certo? Ou mentira. Eu, credora de Giovana, eu, solidária de Giovana no crédito, Giovana tinha 50%, eu tinha 50%, Michel e Adriana, devedores nossos, eu perdoei os 50% da dívida de Michel. Giovana pode ser prejudicada? Não. Adriana pode ser prejudicada? Não. Então, elas continuam com os 50% de cada uma. A Adriana, com 50% de dívida em relação, não mais a mim, que o meu 50%, eu já perdoei Michel. Com 50% de dívida ainda com Giovana. Tranquilo? A remissão da dívida pelo devedor extingue a obrigação, aceita pelo devedor, extingue a obrigação sem prejuízo do terceiro. Michel aceitou que eu perdoasse a dívida dele, mas se a Adriana não pagar a Giovana os 50%, ele volta a ser solidário com ela nos 50% da obrigação perante Giovana. Beleza, gente? Tranquilo? Eu gosto mais quando vocês estão com o microfone de vocês aberto. Pelo menos é uma confusão no escutar, mas todo mundo participa. Vamos lá. Com vocês agora, o 386, 387 e 388. Todo mundo ficou mudo, foi? Foi? Querem? Como é o nome disso? Mentos? Eu vou ler e alguém explica, viu, Pel? Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus coobrigados. Se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Agora alguém explica aí que eu já li. Escrito particular quer dizer contrato, viu, gente? Escrito particular quer dizer contrato, viu? Contrato particular.
Certo? Meu Deus, que fedor de cachorro é esse aqui, gente? Eu não tenho nem cachorro aqui, só tenho um gato. Subiu agora um fedor de cachorro aqui, deve ser chulé. Vamos lá. Lude, Paloma, Marcos. Eu acabei de ler justamente para não explicar. Ah, foi você? Foi. Foi. É porque vocês têm agora tão parecidas. Já falei o que é escrito particular, não é isso? A devolução voluntária. Voluntária quer dizer o quê? Porque quis, não é isso? Eu devolvi. Certo? A obrigação, a devolução voluntária do título da obrigação, certo? Quando por escrito, eu doei. Ludmila falou ainda há pouco sobre isso. Eu doei, eu cedi a minha parte, eu transferi. Prova desoneração do devedor e seus co-obrigados. Os devedores solidários. Devedor primitivo e devedores co-devedores. Se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Alienação, já falamos sobre isso. Me explica aí o que é alienação. Alienação é venda, né, Pro? Vender? Vender ou gravar o objeto, não é isso? Dizendo que tem ali o quê? Tem um título em débito por outra pessoa, não é isso? Já falamos sobre isso. Ou vende e notifica, ou vende e não notifica e deixa um gravame. Lembra que a gente falou isso? Sim. Pronto. Agora vocês já podem. Já peguei as palavras mais difíceis aqui. Se eu cedo, se eu desonero o devedor, isso quer dizer o quê? Que ele está quite comigo, não é isso? Não é isso? Não é isso? Sim, Pro. Pronto. Mas e os seus co-devedores, co-obrigados também? Eu acabei de falar de Michel em relação a Adriana. Não, os co-obrigados não, Pro. Pronto. E quanto mais, se no caso do exemplo que eu dei de Adriana e Michel, Adriana não pagar. Mesmo Michel, que estava desobrigado a pagar, ele vai adquirir a dívida de novo. Por quê? Porque a solidária dele não pagou. Entendeu aí? É só isso que o artigo está dizendo. Se eu ceder o meu crédito, se eu exonerar, se eu perdoar o crédito de Michel, o problema é meu. Mas os devedores e os co-devedores não estão desonerados. Por quê? Porque se Michel, que foi perdoado, que foi transferido meu crédito para ele, ele liquidou a parte dele, mas a Adriana não pagou a dela, ele adquire o débito novamente. Porque eles são solidários. Está aqui dizendo, muito bonitinho, muito bonitinho. Prova desoneração. Desculpa, deixa eu começar. A devolução voluntária do título da obrigação. Quando por escrito, eu dei o meu perdão por escrito ao Michel. Prova desoneração do devedor e seus co-obrigados. Olhe, aí vem o se o credor for capaz de alienar, de vender ou de gravar o bem e o devedor for capaz de adquirir. Olha o que ele está dizendo assim. Se eu perdoei todos, extingue a dívida a todos. Mas se eu só perdoei um, os outros continuam sendo obrigados. E aquele que não pagar,
O que foi desobrigado continua com a dívida. Pronto. Finaliza. O que ele bota de alienação? Alienação é, se eu coloco cedo o meu crédito para um banco, vocês se desobrigam comigo e já começa a obrigação, os co-devedores, no caso, a obrigação com aquele cedente. Certo? É o exemplo muito que eu dei de Michel, de Adriana, minha e de Giovana. Eu, Giovana, credoras, 100% do crédito meu, 50% do crédito meu, 50% do crédito de Giovana, 50% do débito de Michel, 50% do débito de Adriana. Eu desobriguei Michel pela minha cota à parte, 50%. Exonerei ele. Perdoei ele. Giovana, por outro lado, ficou, para não ter prejuízo, para não se ver prejudicada, ficou com 50% dela de crédito, em que a Adriana iria pagar a ela, ou diretamente, ou podia passar para mim e eu repassar. Que a gente já viu isso na primeira unidade. Chegando no dia do pagamento, a Adriana não pagou. Michel volta a ser o devedor. Neste caso, não mais meu, e sim de Giovana. Ok? Só se desobriga se eu e Giovana exonerasse, perdoasse, remisse, certo? Os 100% da dívida. Aí estava ele e a Adriana, todos dois, desonerados das obrigações, adimplido da sua obrigação. 387, é com vocês. 387, já estamos terminando. Ninguém? Então, vou lá, tá? 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. E aí? Vamos lá? Vocês estão pensando? É isso? Para formular a pergunta? Ou entenderam? Alô? A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real e não a extinção da dívida. A garantia, nós vamos ver daqui a pouco, arras, sinal. Lembra do sinal que a gente botou no... naquela questão do carro? Que deu sinal para garantir a compra do carro. Foi até no nome de vocês, eu não me lembro o nome de quem foi. Foi até objeto de uma questão que eu passei como atividade. Deu a garantia de não sei quanto de valor, e aí o cara foi lá e vendeu a outra pessoa, porque era amigo dele. Aquilo é garantia real. O sinal. E nós vamos ver no final da nossa unidade aqui, que já está pertinho para acabar, que é arras, que é valores em espécie, ou sinal, que é calção também. Certo? Vamos lá. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real. Você fez um negócio jurídico,
fez o contrato e pediu de entrada 50%. 50%. 50% foi empenhado naquele negócio jurídico como garantia. Se esse negócio jurídico vier a ser desfeito e não é realizado, não vai se extinguir. E a devolução não vai ser feita de imediato, e nem o pagamento do contrato geral, do negócio jurídico por todo, mas sim da garantia. Você terá que devolver de imediato a garantia dos 50%, certo? E o negócio jurídico ainda continua em aberto, porque não foi cumprido do jeito que foi contratado. Então, foi destratado. O contrato não surtiu o efeito esperado. Então, não vai se extinguir o contrato. E sim, a garantia real vai ter que ser devolvida. Aqui vem dizendo, a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real. Volta àquela questão do carro. Foi até um dos meninos que deu um valor para garantir a compra do carro. E alguns dias depois o cara veio e disse, não posso mais te vender o carro, não, porque eu já vendi para uma pessoa conhecida que estava interessada. Certo? Ele pode entrar, sim, com ação de regresso, pedindo perdas e dano, mas o equivalente. Teve até uma questão dessa na prova, não foi isso? Mas nesse caso aqui, do perdão da dívida, da remissão da dívida, não é a dívida toda que vai ser perdoada, não. O que vai ser devolvido de imediato para se extinguir é a garantia real, o sinal que foi dado na obrigação. Gente, com isso, eu vou voltar aqui mais um momento para contratos. Certo? Contratos, nós temos um contrato que é universal no negócio jurídico. É o contrato de compra e venda. Alguém já ouviu falar? Já? Sim. Compra e venda. Vamos lá. Sim. O contrato de compra e venda, que você, na área civilista, você... Oi? Oi? Como é? É com a gente aqui? É com a gente aqui que está falando? É Marcos? É com a gente aqui? Alguém está com o microfone aberto. Dá. Não é com a gente não, né? Então, vamos lá. O contrato de compra e venda é um contrato universal. Ele tem em todas as áreas de negócio jurídico, seja ele interno ou externo, internacional ou nacional, de pequeno valor ou de grande valor. Certo? E esse negócio, esse contrato, aqui no Brasil, se pede uma garantia desse contrato, para começar e para iniciar esse contrato. Que, como eu já falei com vocês algumas vezes, parece piada, mas não é, você já faz um contrato aqui, já faz um negócio jurídico aqui, presumindo que você vai dar o calote. Particularidade do Brasil, de brasileiro. E que tem, para garantir que esse contrato vai ser adimplido, vai ser cumprido, tem cláusulas coercitivas, cláusulas que vai te prejudicar se você não pagar. São cláusulas que pedem um sinal, uma garantia para você iniciar o negócio jurídico, para você iniciar o contrato, e cláusulas que
como é que eu digo? Que aumenta o valor das prestações ou do objeto, caso você não pague ou não pague no dia certo. Ou você deixe de pagar, ou você não pague no dia que foi acordado, que foi negociado e que foi registrado no contrato. Essas cláusulas chamam-se cláusula penal, tem juros, correção e mora. É os nossos próximos assuntos das nossas próximas semanas, futuramente. E que ela só ocorre, essas cláusulas, se você que eu digo, quem está negociando, não cumprir com o contrato, não cumprir com a obrigação de pagar, de fazer, certo? Ou de dar. Vamos lá. Aí vem aqui. O 387 diz: a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real. A garantia real é aquele sinal que você, no momento que negociou juridicamente, você deu entrada como garantia. Certo? E o que é que o artigo está dizendo aqui? Que neste artigo, particularmente, não é o negócio jurídico que vai ser extinto, e sim a garantia real que vai ser adimplida de imediato em que o contrato não prosperou, não continuou, que o contrato foi desfeito por uma das partes, foi destratado. Falando sobre contratos ainda, existe um contrato trabalhista que vocês vão ver no próximo semestre, trabalho 1, que diz que este contrato trabalhista não pode ser dado garantia. Você, empregada ou empregado, certo? Reclamante, não pode dar garantia à empresa que te contratar para você começar a trabalhar. A única coisa que você pode fazer é entrevistas e exames médicos para saber que você está apto àquela função que você for contratada. Olha a diferença do negócio jurídico civilista para um contrato trabalhista. O contrato trabalhista é personalíssimo, você não pode mandar uma outra pessoa prestar o seu serviço, o serviço que você vai fazer. Você vai ter um ou uns empregadores que vão estar responsáveis por você, pelo seu desempenho, pelos aparelhos que você vai usar, pelos seguros que você vai ter, tanto de vida como seguro de empresa, e pelo pagamento que você vai receber. O contrato civilista, não. O contrato civilista, você vai dar garantia se você quiser. Você vai colocar no seu contrato de compra e venda, que é universal, se você quiser, porque você está negociando com equiparação, com equidade. Você é tão poderoso quanto a outra parte que vai negociar com você. E você pode usar todo o Código Civil em um contrato que você fizer, contanto que vai falar especificamente daquela responsabilidade sua civil no contrato. E aqui está dizendo justamente isso. Se você deu uma garantia real para negociar e essa garantia foi empenhada no momento e esse contrato não foi avante, você tem direito a receber aquela garantia e mesmo assim continuar com o negócio jurídico, nem que saiba através da justiça, porque ele foi ou destratado ou teve um rompimento no meio do contrato. É o que o artigo 287 está dizendo. Ok? A dívida não se extingue, e sim a garantia que você deu. Existe também um outro tipo de contrato, que é o contrato de aluguel, em que você dá uma garantia inicial. Não é isso? Como é que chama essa garantia que você dá? Calção não é calção, não. Calção é na área... Fiança. Fiança.
você dá uma fiança. A fiança hoje pode ser através de um seguro que você faz ou através de 2 ou 3 meses de aluguéis antecipados, certo? Que no final, quando você termina o seu contrato, ele devolve esse valor de fiança. Ok? São garantias. Tá tranquilo até agora? Podemos passar para o 388 e finalizar hoje a nossa aula aqui e começar a falar sobre o nosso trabalhozinho, se vocês concordarem, lógico. E os nossos novos assuntos? Vamos lá, então. 388. A remissão concedida a um dos codevedores, olha, a solidariedade de novo, extingue a dívida na parte a ele correspondente, a sua cota à parte, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Aí tá tranquilo, né? Tem nem o que se comentar. Já falamos tanto de solidariedade ativa, passiva, e perdoando um, o outro vai ser perdoado na sua cota à parte, não vai prejudicar ninguém, porém, se aqueles codevedores não pagarem, aquele que foi perdoado volta a ser devedor por causa da solidariedade passiva. Beleza, gente? Vamos lá. Agora eu quero que realmente todo mundo abra os seus microfones, porque eu quero ouvir de vocês se a gente pode fazer isso e trabalhar nessa segunda unidade com esse trabalho valendo a nota da segunda unidade, mais os nossos inscritos. Qual o trabalho? Juntar. Nós temos 19 alunos nessa turma. Pegar os assuntos. Aqui está, é desligado? O que é desligado? Não, pode ligar o fone de vocês, pode sair do modo negativo, com tracinho. Que aí eu quero saber a opinião de vocês. Pegar esse assunto aqui do adimplemento da obrigação e do inadimplemento, sortear entre vocês 2 ou 3 pessoas e a gente fazer um vídeo chamada, né? No Skype mesmo. E aí vocês se apresentarem falando sobre cada assunto desse. Claro, em grupo, né? Que a gente não vai perder tanto tempo. Por exemplo, a equipe de Ludmila fala sobre compensação. A equipe de Giovana fala sobre dação em pagamento. A equipe de Marcos fala sobre subrrogação. A equipe de Flávia fala sobre perdas e danos. Certo? E isso seria a nossa avaliação. Eu daria a nota. Professora? Oi? Seria, no caso, uma interpretação via Skype? Sim, a gente faria um seminário sobre esses assuntos via Skype. Entendeu? Entendi. Sim. Só que na hora que sua equipe estivesse apresentando, vocês todas apareceriam aqui. E por que, em vez de ser sorteio, a gente não pode escolher o nosso grupo? Porque eu sei muito bem que vocês vão pegar os assuntos facilzinho, viu? Não, eu digo assim, o grupo. As pessoas. A gente Escolher as pessoas. Só vou sortear os assuntos. Ah, sim, tá certo. As equipes que vai fazer são vocês, mas eu quero com toda a força da minha alma que vocês todos participem, para eu não precisar fazer prova. Isso é uma das prerrogativas que o MEC está nos dando, entendeu? A gente fazer seminários debativos e colocar no mudo, valendo nota, entendeu? Então, professora, legal. Oi. Então, no caso aí, a senhora não faria prova, seria o seminário, a avaliação. Não, botaria lá a avaliação, esses vídeos. Ah, entendi. Viu? Professora, e quantas pessoas da equipe? Hein?
Quantas pessoas a equipe? Pronto, eu quero o mínimo de pessoas, porque aí a gente aparece na tela, entendeu? E deixa lá como gravação. Seria no dia da prova mesmo, entendeu? Se vocês só estariam... Eu vou mandar o formato que eu quero para vocês apresentarem, certo? Com exemplo, com questões, essa coisa toda. Eu mandaria via e-mail, colocaria lá no Moodle, certo? E aí a gente levaria 2, 3 horas no dia da prova. Entendeu? Mas todo mundo teria que se apresentar. Falar o mínimo, mas falar. Professora, mas aí tem a questão daquelas pessoas como Moana e acho que Joelma, que não tem Skype, né? Não tem acesso a Skype. E aí? O que é que eu faço com elas? Então, acho que seria a melhor prova, né? Para não prejudicar, sei lá. Elas não vão trabalhar. Eu vou trabalhar no Moodle, elas não estão tendo acesso. E aí? Eu não vou fazer a prova dela via e-mail. Não vai mais caber para mim isso hoje. Entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer com elas. É complicado. Eu já até conversei sobre a questão das meninas com a coordenação e eles disseram que realmente nesse ponto não tem como. Não tem como. Entendeu? Eu já fiz, sinceramente, de tudo. Inclusive, já conversei com ela no particular, pedindo para ela, não o caso de Moana, que Moana é porque está sem celular agora, mas no caso de Joelma mesmo, que ela vai ouvir essa aula depois, que ela veja se ela se adapta, se ela faz um Skype, faz um... Entendeu? Porque eu não tenho como fazer de outra forma. Até mesmo porque é uma cobrança da própria família. Hein? Se Joelma tiver notebook, ela tem como acessar pelo notebook, né? Isso. Sim. Entendeu, gente? O que é que vocês acham? Eu achei ótimo. Vocês podem me dar a resposta para a semana, tá? E aí eu mando para ainda essa semana. Tudo isso aqui explicadinho, como eu disse que ia fazer, mas ainda não fiz, porque eu não estou bem na coluna esses dias. Mas vou pegar aqui detalhado, todo detalhadozinho, certo? E aí, enquanto isso, vocês vão formando os grupos. Eu não gostei, não. Não, 6 pessoas não, é muito. É porque só tem 19 pessoas nesse grupo, nessa sala. Ah, entendi. Entendeu? Sei que tinha mais. E ainda tem Moana, que está sem telefone, e Joelma, que está sem... E Dimas, que não... São quantos assuntos? São quantos assuntos? São 6 assuntos que eu acho que tem mais relevância para a gente. Confusão mesmo não vai entrar, porque quase não cai em lugar nenhum, entendeu? Remissão não vai entrar. É mais o nosso dia a dia mesmo, que vocês vão ver o resto do direito. São 6 assuntos. Posso ficar com você e a Agatha? Professora, Oi, você pode repetir, por favor, os assuntos que não vão entrar? Posso, sim. Confusão e remissão. Certo. Obrigada. Mas eu vou dizer tudo isso, certo? No e-mail. E vou colocar no Moodle. Se na próxima semana vocês disserem que concordam, mas eu quero, assim, que todos concordem, para não prejudicar ninguém. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, nem para ser prejudicada, certo? Tá, a gente pode fazer uma lista com quem concorda e mandar no grupo. Como fez daquela outra vez no grupo. Isso. Certo? Quem quer participar, quem acha, se a maioria vencer, aí vocês formam os grupos, beleza? Só me dê o resultado depois. Vou nem olhar quem está votando o quê. Como vai, né? Como vai? Vai vencer, né? Claro que a maioria vai vencer. Não, presta atenção, Giovana, porque eu não posso prejudicar. Mas o caso das meninas são exceções. A regra são vocês que estão aqui todas as escolas. Eu sei. Eu, pelo menos, eu não tenho grupo. Só perguntei aí, ninguém me respondeu. Ninguém me deu resposta.
A gente respondeu já. Olha o chat. É porque eu não sei abrir, não, quando entra, não. Pode ser? Agora, mudando de assunto total, agora já é uma burrice total da professora. Alguém tem condições de colocar essas aulas no mudo? Vocês têm acesso a fazer isso? Eu acho que só a senhora, viu, Pro? Porque todos os professores, eles estão pedindo pra gente colocar no YouTube. Colocar o quê? Colocar o quê? Para colocar não tem, não. Ah, gente, vocês estão falando para dentro, é? Não estou ouvindo nada. Coloca no YouTube, professor. Acho que a internet de Agatha caiu. Ah, tá. Aí com o link do YouTube, a senhora coloca na plataforma. Pronto, e aí como é que faz? Vocês colocam? Alguém tem que fazer o link para a senhora colocar. A Agatha voltou. Peça para ela explicar melhor. A internet de Agatha hoje está barreada. Não pagou, viu? professor. Pronto. Então, vocês colocam esses vídeos nossos que a gente faz. Se puder, todos. Viu? Aí, ó, saiu de novo, Agatha. E coloca nesse grupo nosso que a gente tem, EAD, que Flávia fez. A professora Agatha certo? disse que vai postar no YouTube. E tá lá no YouTube, vocês colocaram, é isso. Gente, eu não entendo nada disso, não. Ela disse que vai postar na aula de hoje. E depois ele E as outras? E as outras? As outras eu não sei. Eu acho que a da semana passada ela gravou e postou no grupo também, se eu não me engano. Não, ela botou no grupo da gente, Rian. Quer dizer, eu não sei entrar em nada, viu, gente? Mas eu vou lá e pesquiso, não tem problema. Isso. É porque no Moodle, só a senhora que pode colocar no Moodle. Na plataforma, tudo bem, eu coloco, não tem problema nenhum, não. Mas é para vocês terem acesso. A Joelma não está tendo. E essa semana ela me adicionou no privado, pedindo para eu botar as coisas na plataforma. Tá tudo lá. Entendeu? Só que ela não tem acesso. Tanto que a Agatha, semana passada, colocou no grupo da gente, do WhatsApp. Não foi? Foi. Pronto. Isso. E aí é isso que eu vou fazer. Aquelas atividades que vocês mandaram para o meu e-mail, eu vou colocar na plataforma Moodle. Entendeu? Entendi. A senhora já, Tá bom. já ensinaram Essa internet de Agatha tá igual essas velhas que querem ir pra rua. Pois é, tá demais. Já explicaram, Pro, como faz? Vem? Não, Ela mas não aí pagou, depois... não, professor. Tá esperando você. Mas aí depois eu falo, Agatha, com você no privado. Ah, tá Certo? certo, então. Tá certo. Para não ficar tumultuando aqui, fazendo confusão. Não, é porque assim, ó, Pro, eu já coloquei algumas aulas no YouTube. A senhora vai pegar o link que eu enviei e jogar lá no Moodle. Nossa! Nossa, de Civil 2? Sim, sim. Pronto. Beleza. Depois a gente se fala. Pode. Ó. Tá certo. Coração. Vamos lá, gente. Então, vocês resolvem aí, certo? Entre si. Se não, a gente faz prova. Não tem problema nenhum. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Eu quero uma coisa que seja mais flexível para vocês. Certo? Que não vai abalar tanto o sistema nervoso de vocês como a avaliação. Eu, particularmente, prefiro a apresentação, porque aí a gente não teria que estudar tudo, só ia estudar o que vai apresentar e pronto, seria uma carga pequena, né? Isso, mas teria que participar de todas as outras equipes, né? Isso. Dando exemplo, perguntando, ajudando. Pronto. Para mim também... Tem que estudar tudo para bater papel, né? Eu acho que vocês aprendem bem mais. Eu também. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque a gente faz isso no mestrado, no doutorado, no pós-doc, sabe? Então, assim, e a gente não esquece mais. Pode ter certeza. E se viu, você vai levar para o resto da vida. Beleza? Nossos próximos assuntos é título 4,
do inadimplemento das obrigações. Inadimplemento quer dizer o não cumprimento, o não pagamento. O não já quer dizer que é uma relação negativa, né? E que, na verdade, não só vem do devedor, pode muito bem o credor também estar inadimplente. Nós vamos ver isso com maior dedicação, com maior tranquilidade, e eu já peço para vocês estudarem o artigo 389 seguintes. Nós vamos ver também que uma das penalidades do não cumprimento da obrigação é a mora, é a perdas e danos, é a cláusula penal, é os juros legais, né? É o arras ou sinal. Que se você deixa de pagar, você vai começar a ser pedido para dar uma garantia. E com isso, termina nosso programa de Direito Civil 2. E isso está doendo no meu coração. Que é um absurdo isso. Nós ainda estamos em maio. Metade de maio. E nós já acabamos. Uma aula, né? E nós já acabamos o nosso assunto todo, porque vocês sabem tudo. É brincadeira um negócio desse. Eu não sei, eu já pensei no instante quando eu estava entrando aqui na aula. De hoje a 20 dias, o que é que eu vou fazer dia de segunda-feira de noite? Estou perdida. E aí? Vocês já pensaram nisso? Ficar sem mim? Você dá risada? Dê risada. É sério. E nessa questão desse isolamento, desse confinamento, ficar sem as aulas minhas dia de segunda-feira. Sem as minhas mexidas no cabelo todo dia. Não. É demais, né? Não? Hein? Pois pensem nisso. Pandemia, né? Pois é. Pensem nisso. Já pensou? Só tem mais uma, né? É aqui que... Não, Giovana, mais 3. Viu? Daqui a 20 dias é mais 3 aulas. Viu? Não, professora, se a senhora... Não pense que você vai se ver livre de mim assim, não. Ai, tá Oi? É porque é quebrada no meio da semana, as provas começam, aí eu me atrapalhei. Alguém ia falar alguma coisa aí depois de Giovana? Quem era? Oi, Agatha. Oi, Agatha. Tá travando aqui. Falei que se a senhora for professora da gente, semestre que vem vai ser muito bom, né? Porque a senhora falou que ia revisar esses assuntos e tal. É, mas eu não tenho boa notícia em relação a isso, porque me parece que a gente vai começar o semestre ainda confinado. Entendi. Entendeu? Mas com fé em Deus não, cara, pelo amor de Deus. O negócio aqui no Brasil já é assim, não é pessimismo meu não, viu? Não, mas sei o negócio que tá difícil. Da indisciplina do povo tá pior do que em outros países. Isso é verdade, viu? Eu mesmo, se o segundo semestre voltar presencial, eu vou ficar com medo de frequentar as aulas, porque, né? Só quando sair a vacina aí pra gente ficar tranquilo. Com certeza. E é assim mesmo, quando chegar no Brasil, vai ser para setembro, outubro, entendeu? Então, o conselho que nós temos é, mesmo que já esteja presencial em agosto, a gente só volte à aula mesmo em setembro ou outubro. Entendeu? Vai precisar desinfetar todas as repartições. Todas. E não é uma coisa fácil de se fazer em um país que tem um monte de louco que não atende o Ministério Público da Saúde, que não atende a Organização Mundial da Saúde. Então, fica difícil. Não. E não se preocupa com a saúde sua nem do próximo, né? Não, a dele até que se preocupa. Não se preocupa com a nossa. Que não pense que ele está querendo que todo mundo volte a trabalhar
porque ele é bonitinho ou porque a economia está acabada. É simplesmente porque, para não sobrecarregar o SUS, que aqui a gente não tem leito suficiente normal para UTI normal, de doença normal. Imagine uma pandemia. Ó, gente, eu tô, sinceramente, pedindo a Deus que isso passe, porque eu tô ficando louca. Vendo tanta coisa sem poder, de mãos atadas, sem poder fazer nada. Mas então é isso. Vamos revisar sim. Pode ter certeza, viu, Agatha? A oportunidade que a gente tiver presencial, nós vamos revisar sim. Foi uma coisa que eu prometi e não vou deixar vocês na mão de jeito nenhum. Apesar de vocês estarem muito bem virtualmente, entendeu? E nas provas também. Achei assim fantástico. Eu acho que não seria melhor se fosse presencial. Entendeu? E de vocês bastante responsáveis e competentes. Vamos sim. O que eu prometi vai ser feito, nem que saiba no próximo ano, 2020. Entendeu? 2021. Mas a gente vai fazer sim. E trabalharemos na próxima semana do inadimplemento da obrigação, não é isso? Da mora, das perdas e danos, e se tudo correr bem, como vocês estão aprendendo tudo, dos juros legais, da cláusula penal, da arras ou sinal. Terminando esses assuntos, vamos para toda a nossa revisão, e é o tempo que vocês decidem se vai fazer o seminário, e também já coincide com as providências das nossas provas, das nossas avaliações. Estou muito feliz, mais uma vez, em ter vocês como turma, uma turma tranquila, uma turma realmente que se dedica, mas também muito preocupada com a minoria e que não deixa de ser menos importante, certo? Que realmente estão tendo dificuldade de acesso e isso pode ter um prejuízo muito grande no final. No mais, só quero dizer que nós estamos terminando com êxito o nosso semestre e vamos fechar a nossa segunda unidade com louvor. Não quero que vocês tirem menos de 10 na segunda prova. Isso é uma ordem. Ok? Nesse dia Silvana, a gente vai... Silvana fica dormindo, né? Deixa só a tela dela ali, né? Eu não, professora. Eu tô ouvindo tudo, viu? Eu não ouço nada de você. Agora que terminou o semestre. Aí Graziela se acaba da risada. Pois é, coitada de mim. Pois é, gente. Qualquer coisa, estamos no privado, já disse para vocês, pega no privado, ou se não, se for coisa da faculdade em si, das nossas aulas, pode mandar no nosso grupo de WhatsApp. Podendo responder, coloque a pergunta escrita, porque muitas das vezes eu estou em reunião, estou em lugar que não posso ouvir o áudio, mas posso ler a mensagem e respondo as mensagens de vocês, ok? Tranquilidade? 21h37. Um beijo no coração de vocês, ó. Dessa forma, viu? Especialmente para os meninos hoje que participaram muito. Marcos, Lud, Paloma, Michel, Grazi, certo? Adriana, que deu o ar da graça. Que maravilha. Silvana, que apareceu no final, porque eu falei. Agatha, Rihanna, com sorriso. Giovana, minha parceira de leitura, mais Paloma. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez, por fazer uma aula tão gostosa assim e tão boa de aprendizado. Ok? Obrigada, Carla. Beijo, Natal. Beijo, boa noite.